Ah, olá estudante, tudo bom com você? Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre a minha experiência, uma delas, né, da ayahuasca. E posso garantir para vocês, teve demônio, teve vômito, teve de tudo nessa experiência, teve viagem astral, mas foi algo muito transformador. Depois de toda essa situação, o final é feliz, isso eu posso garantir para vocês. Indo direto ao ponto, a minha experiência com a ayahuasca, ela foi há mais ou menos, a primeira foi mais ou menos uns 4 anos atrás. Tinha acabado de começar a morar com a minha mulher e foi no instituto ali perto de São Paulo. Depois eu deixo o link para vocês aqui embaixo, tanto desse, tanto de um outro que eu também indico para vocês. Cheguei lá, o pessoal foi super receptivo com a gente preencheu o formulário e depois disso entramos no local e ali o pessoal acende incensos, coloca as músicas, são músicas que te conduzem para você fazer essa conexão espiritual. E tem um altar ali na frente, um altar com diversos, meio que um altar universal. Tem diversas religiões ali, então é para você se sentir à vontade, independente da sua crença. Aí eu sentei num canto, minha mulher sentou lá do outro lado. E aí comecei ali a fazer minha concentração para receber a primeira dose da ayahuasca, que o pessoal chama de... Como que é o nome? O pessoal chama de cálice. Então eu fui para mim receber o meu primeiro cálice. Aí meio que é igual uma missa. Você vai, todo mundo faz uma filinha e aí cada um vai recebendo aí o seu cálice. Eles dão, pelo menos ali naquele local, eles dão uma frutinha para você comer junto, porque ele é muito amargo. E esse chá, ele é uma mistura de duas substâncias, né? De duas plantas. Seria a mariri e a chacrona. A mariri, eu não sei qual que é cada uma, mas uma é um cipó, a outra é uma folha. E aí eles juntam essas duas plantas para fazer esse chá, que é mais conhecido como ayahuasca. E aí depois daquilo você toma, aí você volta pro seu lugar. Aí fiquei ali, fiz uma posição de meditação, como eu conhecia naquele atual momento. E aí comecei ali a fazer minha respiração. E começou a vir, eu com o olho fechado, né, que você fica ali meditando com o olho fechado, começou a vir diversas formas na minha tela mental ali, diversas formas coloridas, diversas coisas, como aquelas coisas bem psicodélicas, só que não foi uma conexão espiritual logo de início, meio que meu cérebro estava analisando para ver se ele era compatível com aquela substância. E aí depois daquilo ele meio que se adaptou à substância e aí sim eu comecei o meu processo, porque eles chamaram a gente para fazer o uso do segundo cálice. E aí a partir do segundo cálice começou tudo. Aí depois do segundo cálice eu sentei ali, aí continuei ali na minha meditação, as músicas guiando, e de repente eu comecei a sentir umas presenças muito fortes. Eu comecei a sentir a presença de diversas entidades. Eu, naquele momento, não sabia que eram entidades, depois que eu fui entender que era. E aí comecei a sentir muito forte, essas entidades paravam meio que na minha frente, e só iam embora quando eu reverenciava elas. E eu, no início, eu comecei a ter muito medo dessas entidades. E todo aquele processo, diversas entidades, elas não tinham formas humanas, elas tinham formas de diversos seres, era algo bem diferente do humanoide. Igual uma delas parecia um tronco enorme, assim, com um rosto, como se fosse aqueles rostos que tem na ilha do Chile, Ilha de Páscoa. Eles tinham essa forma de rosto muito forte, ela meio que chegava perto de mim e aí eu ficava ali na minha frente, eu reverenciava, ela passava. Aí outro tinha outra forma, como se fosse aquele ser da religião do candomblé, da Umbanda, que é... como que é o nome? Depois passou diversas entidades
E aí veio esse insight do porquê eu tinha tido aquela experiência. E foi porque antigamente, não sei se eu acho que eu expliquei isso no outro vídeo, que eu era de religião católica. Minha família sempre foi dessa religião católica e tudo que tinha longe, fora dessa religião, eles condenavam como se fosse do demônio, do diabo. E eu vivi naquele contexto. E por mais que eu estava buscando ali uma desconstrução, abrir minha mente, eu ainda tinha resquícios daquilo. E meio que a espiritualidade ali, ela estava me ensinando a tirar todos esses preconceitos para eu conseguir evoluir, para eu conseguir dar um passo a mais na minha trajetória da espiritualidade. E a espiritualidade, ela trabalha assim, ela não fala diretamente com você, não é alguém, um ser que vai dizer, ó, é isso. Você tem que estar aberto, a sua intuição tem que estar aberta, você tem que se sutilizar para se permitir entender o que a espiritualidade quer falar para você. E aí, depois daquela situação toda, depois de um bom tempo, que aí depois fiquei ali num processo, e eu comecei a ver o rosto dos meus pais. E aí era o rosto tanto da minha mãe sorrindo, tanto do meu pai sorrindo, algo bem íntimo, algo bem acolhedor. Então, e ali eu me toquei que naquela época eu tinha acabado de começar a morar com a minha mulher, e depois que a gente se mudou para ficar juntos, eu meio que me afastei totalmente da minha família. As situações que aconteceram, que eu não compreendia a forma como eles pensavam, tinha muita divergência, e com isso eu criei uma certa revolta naquela época. E aí, por conta disso, também porque eu sou aquariano, né? Vocês conhecem, aquariano é revoltado. E ali foi meio que a espiritualidade me dizendo para voltar a conversar com meus pais, para voltar a ter esse contato. Até que até hoje eu tô morando longe deles, tô morando no interior, e toda semana eu preciso ligar para eles, preciso ter esse contato pra gente conversar, saber se tá todo mundo bem. E isso, gente, se eu continuasse da forma como eu estava lidando naquela época, não ia ser assim. Eu teria me afastado totalmente de todo mundo. E aí depois que se passaram mais um tempo, eu comecei a sentir uma presença muito forte e um negócio meio amedrontador. E aí, ali naquela escuridão, com o olho fechado, eu comecei a ver uma criatura de lateral, assim. Ela ficava sempre de lateral. Eu tentava olhar para ela, ela se escondia, aparecia do outro lado, mas nunca ficava de frente comigo. E aquela presença forte. E eu conseguia, nessa que eu tentava olhar para ela, eu conseguia ver um pouco dela, mas ela se desviava de novo. Era uma criatura toda bem magra, meio corcunda e bem escura mesmo, com os olhos vermelhos. E aí ali, por conta daquela visão que eu tinha cristã, eu já entendi, é o demônio. E aí eu fiquei com aquele negócio, aquele medo. Só que na verdade, depois, a espiritualidade meio que, nessa intuição, eu senti que era a forma, ou o formato que eles poderiam me mostrar de como era o mal na minha vida, como o mal trabalhava na minha vida. Porque, por exemplo, quando diversas coisas que eu consumia naquela época me atrapalhavam, mas diretamente parecia legal, era algo que alimentava o meu ego. Por exemplo, eu gostava muito de ouvir rap, também gostava de ouvir funk, mas coisas que indicavam você a ficar revoltado, a você ter esse negócio. E é gostoso você sentir essa coisa, porque você se sente menos indefeso, você se sente mais empoderado e tudo mais. Só que ao mesmo tempo isso daí tá minando você, tá te atrapalhando de evoluir. E não é bom alimentar esse tipo de sentimento. E ali meio que foi a espiritualidade me dizendo como essas coisas trabalhavam em minha vida. E eu precisava ficar atento com essas coisas, porque senão isso ia minando. E aí de lá pra cá eu comecei a ter muito mais senso das coisas que eu consumia. Até que hoje em dia, eu e minha mulher, como já citei em outro vídeo também, a gente ouve música clássica, a gente gosta de curtir umas coisas bem mais relax, e ouvir um reggae, coisas que trazem boas energias, não coisas que vão puxar para baixo. Ainda ouço rap, mas rap que traga uma mensagem boa. E aí depois de tudo isso, eu achando que tinha acabado,
E você não tem muita dimensão da quantidade de tempo que você tá ali. Porque é um... Meio que, às vezes você parece que você tá 1 hora ali na situação. Mas já se passaram tipo 5, 6 horas você ali na força. A força é o estado que você fica no processo. E aí depois disso, eu senti que meio que meu espírito se desprendendo do meu corpo. E aí eu saí do meu corpo, olhava pro meu corpo ali sentado, meditando. E aí vi todo mundo ali ao redor e eu saí. Fui andando para uma outra salinha que tinha na frente, atravessei essa salinha que era uma cozinha que tinha e fui para uma sacada. Só que não tinha como eu saber como eram aqueles ambientes, porque na hora que a gente chega, a gente sobe uma escada e vai direto para esse ambiente do ritual. Não tinha como saber como eram os outros. Então, eu tinha certeza que ali era de fato uma viagem astral, foi muito intenso. E aí eu saí, passei essa cozinha e fui para essa sacada e fiquei olhando pro meu carro ali. E meio que aquela sensação, não estava acreditando do que eu estava vendo, foi muito, muito diferente, que eu nunca tinha tido viagem astral, foi minha primeira viagem astral, então foi algo transformador. E aí também teve as partes das peias, elas ficaram aí no meio dessa situação, mas no final também teve muito. E a peia, ela praticamente é um aviso pro seu corpo de que você está querendo ter o controle daquela situação. Ali, quando você está na força, você tem que entender que você tem que confiar na medicina. Tem que se entregar para ela. Se você não se entrega, ela não vai conseguir fazer toda a transformação. Já que você foi até ali, dependendo do lugar que você for, você pagou uma taxa para ir, você se deslocou para ir, já que você fez todo esse esforço, por que não permitir a medicina fazer o trabalho dela de fazer a transformação? Então a gente tem que se soltar, tem que deixar ela levar você, que eu posso garantir, gente, isso vai ser transformador, isso vai mudar a sua vida. E é como diz o significado da palavra, né? Aya significa ancestral, ancião, e ayahuasca significa chá ou vinho. Então é um vinho divino, um vinho ancestral. Ele vem te trazer essa sabedoria, essa sabedoria da Mãe Terra, sabedoria de ensinar, porque Mãe Terra, depois eu posso explicar melhor para vocês, mas ela é como se fosse a mãe, o rapé é como se fosse o pai, cada um trabalha de uma forma diferente, cada medicina trabalha de uma forma diferente. Também posso estar falando para vocês sobre essas outras medicinas mais para frente. Esse aqui foi o meu relato da primeira vez que eu tomei, então eu indico muito para vocês tomarem. Só que tomem cuidado com o lugar que vocês vão tomar, porque tem que ser um lugar correto para vocês também não passarem por situações ruins. E, infelizmente, hoje em dia é uma medicina que o pessoal conheceu, então vende na internet, você vê no Mercado Livre vendendo, você vê em diversos lugares. Então é algo que você tem que ter uma atenção, porque não é em qualquer lugar, você tem que ter esse respeito com essa medicina. Então, para fazer um resumo, as minhas transformações foram quais? Tanto a questão dos preconceitos com essa primeira situação. A segunda situação foi questão de estar me conectando mais com a minha família, que eu estava me afastando deles, eu precisava dessa conexão novamente com eles. E de terceiro seria aquela questão de saber o que você consome, tudo que você deixa entrar na sua vida, você controla tudo que você deixa entrar na sua vida, então tem que estar muito atento a isso. E também a questão da viagem astral, que isso daí eu acho que foi um presente que a espiritualidade me deu, meio que para mostrar que eu tenho essa possibilidade, e não só dessa forma, não só com a ayahuasca, e sim, eu posso conseguir fazer isso sem ela, mas foi um presente que a espiritualidade me deu naquele momento. Lembrando que essa daqui foi a transformação da minha primeira ayahuasca, depois nas outras tiveram outras transformações muito grandes. E também não vai ser isso que vai acontecer com vocês. Cada um tem o seu processo, o que precisa curar em si. Então, para mim foi de um jeito, para você vai ser de outro, nunca é a mesma coisa. E por isso é melhor ainda, né? Você nunca vai saber o que você vai ver ali. Cada um tem a sua própria transformação. Então, gente, esse foi meu relato. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, tenha ajudado. E curtam o vídeo,
compartilhe com pessoas que têm curiosidade, que querem tomar, ou tem algum preconceito com essa medicina. E até um próximo vídeo que a gente vai estar conversando mais sobre esse assunto e sobre outros também, sobre a transcendência do nosso ser. Tchau, gente!